Top 6 ETFs que mais se valorizaram em setembro e 2 para ficar de olho agora em outubro. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, que você não deve comprar os ETFs ou qualquer ativo, seja lá uma ação, até um título público, só porque ele se valorizou mais no mês passado. Tem que usar isso aqui para entender um pouco do mercado e lembrar dos bons conceitos que você não consegue prever quem vai subir mais, tá? E vou trazer também 2 ETFs casadinhos ali para a gente tentar entender o que vai acontecer em outubro, não no sentido de tentar prever, mas tentar entender a reação que o mercado vai tendo em relação às incertezas. Então já comenta em mim qual ETF você teve aí, ou dessa lista, ou qual deles subiu mais na sua carteira, e o que você está de olho aí a partir de outubro. Então, em sexto lugar aqui, trouxe o GBTC11, subindo basicamente 7%. Essa lista é uma aproximação, tá? Os percentuais mudam o tempo todo, trazer a lista do ETFs Brasil ali no final, mas basicamente você tem exposição aqui ao ouro e ao Bitcoin, através aqui desse ETF, né? Esse aqui é um ETF que combina ali a paridade de risco, vai fazer um mix entre ouro, entre Bitcoin, de acordo com a volatilidade de cada um desses ativos, e vai fazendo essa cesta rodar ao longo do tempo. Em quinto lugar, empatados, né? GLDX e o próprio Gold 11, é praticamente o mesmo ativo, então eles tiveram aqui praticamente o mesmo percentual de rentabilidade, 9,6%. Basicamente aqui o ouro, notaram o padrão? O ouro então teve aí a valorização quase 10% aí, porque o dólar caiu um pouquinho. Esses são 2 ETFs que fazem a exposição aí ao ativo com maior capitalização de mercado do mundo. Claro, cada um tem um pouquinho da sua diferença, mas eles são bem similares aí em termos de estratégia, em termos de exposição, em termos de rentabilidade. E aqui a gente já percebe como o sexto lugar aqui, né, o GBTC, acaba tendo algumas coisas a ver justamente aqui com o quinto lugar, né? De novo, o quinto lugar está empatado, tá? É o 5 e o 5,5 aqui. Ou seja, o ouro teve uma boa rentabilidade em setembro, sinalizando aí que os investidores estavam buscando aí a segurança. E isso fez com que os ativos, tanto de ouro puro quanto o ouro misturado com o Bitcoin, tivesse essa valorização maior. Em quarto lugar, a gente tem o SHIB11, o ETF bem nichado aqui de semicondutores, com mais de 10% de valorização num único mês aí em setembro. A gente já entra num território um pouco mais concentrado, bem mais volátil também, o risco aumenta um pouquinho, mas foi um mês excepcional aí para os semicondutores aqui do SHIB11. Né? Pessoal, obviamente eu não vou ficar dando todos os detalhes de cada ETF, senão esse vídeo não vai acabar nunca. Tem uma análise detalhada de cada um deles aqui no canal, é só você dar uma procurada, aí eu dou todos os detalhes com muito mais análises específicas. O SHIB11 é daqueles ETFs que são super voláteis e acabam entrando um pouco mais como satélites, né, posições menores nas carteiras, e olha lá, né, aqui você tem um risco um pouquinho elevado em termos de volatilidade. Em terceiro lugar estão todas as pessoas que deixam o like e se inscrevem no canal, aquelas que não esquecem de fazer isso, várias se esquecem, mas a gente lembra. E empatado aqui com todas elas tem aqui o TechX11 do Bradesco. Esse aqui é um ETF bem novo, bem recente, que dá acesso aí ao mercado acionário chinês. Você tem ali 100 empresas aí das mais líquidas, as maiores, com essas características aqui de setores, então tecnologia, manufatura avançada, energia renovável e biotecnologia. Ele segue aqui o índice Chinext e se destaca aqui por essas tecnologias emergentes. O TechX11 teve praticamente aí 10,7%, quase 11% de valorização em setembro. Em segundo lugar tem o Nucleon11, que é extremamente improvável, é muito difícil prever qual que vai subir mais, né? É beira o impossível. Da mesma forma que as ações, a gente não consegue saber qual vai subir mais, quando os ETFs são mais concentrados e nichados, a gente também não consegue saber. É muito difícil. O Nucleon11 tem aqui uma exposição bem setorizada, também bem nichada em relação aqui ao setor, as empresas de urânio, energia nuclear, e teve uma valorização aqui de quase 12% praticamente aqui em setembro. Esse aqui também é um ETF bem concentrado, para quem faz uma exposição um pouco mais nichada e está ciente dos riscos por conta aí da concentração de um setor praticamente único, né? Tem menos empresas também na sua exposição. E em primeiro lugar, cara, duvido que alguém teria acertado isso aqui, tá? Duvido. É o Hydro11, ETF aí que faz exposição de hidrogênio, com 13% aí de valorização, tá? Tem aqui empresas especializadas em produção, armazenamento e transporte de hidrogênio, focada aqui nesse mercado bem específico. Fica a curiosidade aqui, né? O hidrogênio é o elemento mais abundante e mais leve da Terra. Eu achei que o elemento mais abundante era a corrupção do governo brasileiro, mas não era, tá? Tô errado, tá? É o hidrogênio mesmo. Esse é um ETF que também dá uma certa diversificação nesse setor um pouco mais concentrado. Ele até tem uma certa divisão aqui entre bem de capital, materiais básicos, energia, e ele dá sim uma exposição a algumas empresas,
mas ainda assim você fica um pouco amarrado nessa exposição concentrada. É a proposta do próprio ETF, tá? Que é interessante como, novamente, vale essa reflexão, né? Como é difícil a gente acertar qual que vai subir mais. Essa nem deve ser a sua preocupação. E mostra também como os ETFs mais concentrados tendem a ser um pouco mais voláteis e terem mais risco aqui, entre aspas, justamente se destacando aqui nessa ponta dos que mais subiram. O outro lado da coisa é que nos meses ruins eles tendem a cair mais do que aqueles diversificados, neutros, um pouco mais amplos. Por isso que aqui fica o alerta, né? Não é só porque eles estão aqui na lista dos que mais subiram que você tem que comprar, né? Geralmente, quando eles sobem é porque já foi, mas ficou nitidamente a impressão de que o mercado buscou essas tecnologias mais concentradas ao longo de setembro. Então aqui eu trouxe basicamente o resumo aqui gráfico, basicamente aqui de 30 dias mais ou menos desses ETFs. Tem um pequeno delay, tá? Não é exatamente igual aos 30 dias, não é exatamente setembro, é o ranking ali do ETFs Brasil, mas dá uma ideia geral em relação àquilo que mais se valorizou e aquilo que o mercado olhou um pouco mais, né? Então, a gente percebe aqui que o ouro esteve presente, né, em muitos ativos, né, em 3 ativos basicamente, 2 são iguais, um deles está aqui com o mix do Bitcoin, então tem um fator relevante aqui do ouro e também aqui desses ETFs um pouquinho mais nichados, tá? O próprio energia nuclear, energia de hidrogênio e também aqui os semicondutores. Interessante destacar que o dólar nesse período caiu uns 2%, então mesmo assim, com esses ETFs praticamente todos aqui expostos ao dólar, ainda assim eles tiveram uma valorização superior aos em reais, vamos dizer assim. Eu deixei aqui ainda o IVVB11 e o BOVA11 como um balizador aqui para a gente ver quanto que eles renderam nesse mesmo período, nessa mesma amarração. Tá aqui então a lista do ETFs Brasil, é só puxar aqui retorno de 30 dias, tem ali um pequeno delay, mas é uma aproximação, né? E claro que para você não precisar depender de acertar os próximos ETFs que mais vão subir, e sim ter uma carteira inteligente, diversificada, a gente tem essa plataforma com as análises e as carteiras recomendadas para você ter uma exposição tranquila e não precisar ficar dependendo de acertar os que mais vão subir na sequência. Acho que esse é o objetivo de todo investidor, investir com tranquilidade. E se você tem interesse nisso, tem um link aqui na descrição ou no comentário fixado. Agora em outubro a gente vai ter várias atualizações bem legais em toda a plataforma, vai mudar o formato, vai ficar ainda melhor, até com conteúdos mais educacionais e avançados. E vou trazer aqui de bônus 2 ativos para a gente ficar de olho agora em outubro. Eu não estou preocupado necessariamente em acertar 2 que mais vão subir, tá? Obviamente, esse tipo de aposta não é a forma como eu trabalho. Tem gente que consegue prever um mercado legal, eu não tento fazer isso. Também acho que você não deve tentar fazer, mas o legal do mercado é isso, né? Todo mundo é livre para fazer o que quer. E aqui acho que o grande ponto vai ser sobre essa tal paralisação lá do governo americano, tá? O tal do shutdown. Às vezes isso dura uma semana, às vezes dura menos, às vezes dura mais, mas a grande sacada aqui que a gente quer avaliar, até meio batido, mas é a realidade. A gente quer ver como o mercado, de forma geral, vai reagir ao longo de outubro, seja por shutdown, seja por outras coisas, tá? Então estou trazendo aqui de bônus, já fiz uma análise parecida com essa aqui, acho que faz uns meses. Eu gosto muito de fazer essa avaliação, essa comparação aqui para acompanhar o mercado na continuidade, tentar entender um pouquinho dos movimentos, sem precisar prever o que vai acontecer. Mas eu trago aqui a comparação entre o SPY e o RSP. Para quem não sabe, o SPY é o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, e o RSP, ele é um ETF que tem o S&P 500, porém com os pesos iguais. E por que é tão interessante fazer essa análise? Eu também mostro ela, acho que lá no Capital Certo. Faço essa mesma análise lá eu dou mais detalhe. Mas aqui você consegue fazer uma comparação entre o S&P 500 de forma ampla com o S&P 500 de forma equilibrada, né? Pesos iguais. Então, a gente sabe, por exemplo, a Nvidia, ela tem 8% mais ou menos no S&P 500. Legal. Mas no RSP, ela tem o mesmo peso das outras empresas. Você divide 100% do S&P dividido por 500 empresas. Então, elas têm um peso bem menor, né? Todo mundo tem um peso igual. Legal. Então, qual que é a grande sacada de colocar esses dois ativos juntos aqui num gráfico e analisar um período? É que, basicamente, você tem o seguinte: se o SPY, o S&P 500 normal, com pesos diferentes, ele está subindo mais do que o RSP, basicamente é porque as empresas com capitalização maior, que tem um peso maior, estão carregando o índice. Se é o RSP que está subindo mais, ou então está subindo igual, quer dizer que o mercado está subindo de forma meio que equivalente na média, tá certo? Esse aqui é o resumo, tá? Daria para falar umas 2 horas em relação a esses dois ativos. E aí a gente pode fazer a mesma análise que fez, acho que foi ontem, esses dias aí no canal. Fiz acho que com o S&P 500 e com o VT. Vou deixar recomendado esse vídeo. Mas basicamente faz a indexação dos dois ativos, divide o SPY pelo RSP. E essa indexação a gente puxa uma janela móvel.
Nesse caso muito específico, eu estou puxando de 20 períodos gráfico diário. O que é 20 períodos diários? É um mês, porque ele só pega aqui os dias úteis, tá? Ou seja, olhando aqui embaixo, a gente tem nesses picos que o Rock está mostrando, os movimentos em que o S&P 500 cheio, aquele com percentuais diferentes, ele estava se valorizando mais do que o RSP. Né? Esses eram os momentos em que as Big Techs, Big não, né? As Ultra Large Caps, o Mag 7, aquelas muito grandes, as maiores de todas, estavam carregando o índice, tá? E também tiveram aqui os movimentos em que elas caíram mais do que a média, tá certo? E qual que é a grande sacada de fazer essa avaliação aqui? Isso é num mês, tá? Daria para fazer com vários períodos, pegando aqui 20 dias, só pra gente pegar justamente o período para frente, de outubro mais ou menos. Mas qual que é a grande sacada? Quando essa linha tá aqui no zero, quer dizer que basicamente em um mês para trás, né, numa janela móvel, basicamente o RSP e o SPY renderam iguais. Então o S&P com pesos iguais ou com pesos diferentes tiveram a mesma valorização. Se está aqui em cima, como estava agora há pouco, 1-2 semanas para trás, quer dizer que as large caps estavam carregando o índice. Então a grande sacada aqui é a gente avaliar justamente se o SPY e o RSP, agora em outubro, vão andar juntos ou vão andar separados. Ou seja, como é que vai ficar basicamente essa linha aqui. Se ela terminar o mês aqui, que é assim mais ou menos, né? Quer dizer que eles tiveram um desempenho igual ao longo de outubro. Seja lá se valorizaram ou se desvalorizaram. Não estou nem preocupado com a valorização, tá? Estou preocupado muito com a forma como eles estão andando. Porque é isso que vai nos dizer se são as large caps, as ultra large caps, que estão carregando o índice, Nvidia, Apple, Microsoft, ou se é o mercado americano de forma geral. E de novo, porque isso aqui é interessante, a gente está em regiões de topos históricos do S&P 500, tem a tal história do corte de juros, tem inflação aumentando, tem o shutdown, e a gente consegue ver como é que o mercado vai reagir em relação a tudo isso. Não é que você vai girar para comprar um ou para vender outro, não é isso. A sua carteira basicamente deve ficar a mesma, você vai ficar diversificado, vai ficar tranquilo, mas nos ajuda muito a apontar como o mercado está reagindo em relação à média normal, que é com os pesos diferentes, ou a média geral com os pesos iguais do S&P 500. E sim, isso vai servir de alerta para quem está muito pesado nas ultra large caps. Por exemplo, aqui no Brasil tem o Tech 11, que pega várias dessas empresas, não é a mesma coisa que o Mag 7, não é exatamente igual, mas pega ali várias empresas bem grandes, e esse é um tipo de ETF também muito concentrado, com um risco um pouco maior. Ele vai performar melhor nesses períodos de alta, quando o SPY sobe mais do que o RSP. No caso, são aquelas empresas que vão estar se valorizando. Da mesma forma, se essas empresas se desvalorizam mais do que a média de pesos iguais, aquele ETF, por exemplo, vai balançar um pouquinho mais, tá certo? E se você gosta desse tipo de análise e quer ver uma comparação entre o S&P 500 e o VT, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se, investir certo resulta capital.